Olá, pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Peguem o livro de português de vocês, no capítulo 11, e vamos lá acompanhar essa aula. Português, parte 2. Nós hoje vamos retomar o assunto que tivemos na última aula de português, né? Que é sobre notícia. Mas o que é notícia? A notícia, gente, é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente em meios de comunicação que informam o leitor sobre um assunto ou um fato. As características da notícia. É um texto que apresenta informações, possui título e pode apresentar também subtítulo. O primeiro parágrafo apresenta as informações principais, respondendo às perguntas: o que aconteceu, quem noticiou, quem estava lá ou quem descobriu, quando aconteceu, onde aconteceu, como foi que aconteceu e por quê, tá? Então, no primeiro parágrafo, a gente já encontra as respostas para essas perguntas, certo? E a notícia também pode apresentar as imagens e legendas. Vimos também na aula passada as sílabas separação e classificação. Não foi isso? Então, é importante, primeiramente, saber como separar corretamente as sílabas das palavras que não cabem inteiras numa mesma linha. Dependendo do número de sílabas que essa palavra possua, ela será classificada como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá? Vamos lá para separação. Tapete. Para separar corretamente a palavra tapete, eu devo contar quantas vezes eu abro a minha boca para falar esta palavra. Olha só. Tapete. Então, essa é uma palavra trissílaba. Separei corretamente e contei, tá? Espantalho. Espantalho. 4 sílabas. Então, espantalho é uma palavra polissílaba. Casa. Casa. Só abri a minha boca 2 vezes. Então, casa é uma palavra dissílaba, tá? Então, uma palavra para ser classificada monossílaba, ela tem que ter apenas uma sílaba. Exemplo, sol, pé, mão, mãe, pó, pai, né? Então, todas essas palavras que eu só abro a minha boca uma vez e já consigo pronunciar a palavra inteira, ela é monossílaba, porque só tem uma sílaba. Dissílaba. Já começa aqui, ó, com D de 2. Então, dissílaba. Se eu abrir a minha boca e pronunciei, abrir a minha boca 2 vezes para falar a palavra, então é a palavra dissílaba. Exemplo, bicho, tá? Trissílaba, 3 sílabas. Exemplo, canguru. Polissílaba pode ser uma palavra que tenha 4 ou mais sílabas, tá? Exemplo, natureza. Natureza tem 4 sílabas, então é a palavra polissílaba. Ou classificação. É uma palavra que tem 5 sílabas, mas também é uma palavra polissílaba, porque é de 4 em diante, tá? Exemplo também, dinossauro. 4 sílabas é uma palavra polissílaba, tá? Então, agora eu quero que vocês dêem uma pausa no vídeo e realize a atividade do livro suplementar de português, que é este livrinho aqui. Vamos lá, tá? Suplementar de português. E respondam aí da página 57 a 59. Já eu volto aqui com vocês para a correção. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Então, vamos lá corrigir a nossa atividade. Sílabas, identificação da quantidade de sílabas e classificação em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, gente, preste atenção. Quando tiver na pergunta, classifique, classificação é para dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? Então, se eu perguntar a quantidade, você vai dizer se é 1, 2, 3 ou 4 ou mais. Mas se eu peço para classificar, vocês têm que identificar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. A primeira questão é pessoal. Pesquise e escreva uma palavra que possua uma sílaba. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e vocês vão acompanhando. Mas é pessoal, cada um escolheu a sua, tá? Então, eu separei aqui para vocês. Sol, pé, pá, pó, dó, nó, vô e vó. Palavras que têm 2 sílabas. Vida, lua, rosa, manga, volta, pote e mola. Palavras que têm 3 sílabas. Sapato, tapete, boneca, caneta e caderno. Com 4 sílabas. Envelope, guilhotina, ventilador e televisão. E também palavras que tenham 5 sílabas. Matemática, tapeçaria, bilheteria e perfumaria, tá? Lembrando que vocês só precisam fazer uma palavra, tá? De cada quantidade de sílabas. Segunda questão. Pede primeiro para separar as palavras, a sílaba das palavras, e depois classificar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos lá. Relâmpago. Relâmpago. 4 sílabas, então é uma palavra polissílaba. Sol. Eu consigo separar? Não. Então, sol é uma palavra monossílaba. Uva. Uva. Dissílaba. Caracol. Trissílaba. Chuva. Dissílaba. Tubarão. Trissílaba. Escurecer. Polissílaba. Isso aí. Terceiro. Sobre a quantidade de sílaba das palavras, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Escova é uma palavra trissílaba, verdadeira. A palavra ameixa possui 4 sílabas, falso. Ameixa. O mei é juntinho, então 3 sílabas, falso. Som e luz são palavras classificadas como monossílabas. Isso mesmo, possui apenas uma sílaba. As palavras que possuem 4 ou mais sílabas são classificadas como polissílabas. Então, não é dissílaba, não. Então, é uma afirmativa falsa. 4 ou mais são palavras polissílabas, tá? E de acordo com a quantidade de sílabas, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1 para monossílaba, 2 para dissílaba, 3 para trissílaba e 4 para polissílaba. Sabonete, 4 sílabas. Maracujá, 4 sílabas também. Pé, 1. Blusa, 2. Marinho, 3. Lã, 1. Creme, 2. Bolsa, também 2. 10. 1 sílaba. Lapiseira, 4 sílabas. Sorvete, 3 sílabas. Mochila, 3 sílabas. Isso aí.
Quinto, leia as dicas e descubra quais são as palavras. Palavra monossílaba e nome de um veículo que se desloca sobre trilhos. Qual é o meio de transporte que se desloca sobre trilhos e tem apenas uma sílaba? Trem. Nome de um personagem que solta fogo pela boca e é uma palavra de sílaba. Qual é o personagem que solta fogo pela boca? Acertou, quem disse? Dragão. Primeiro mês do ano e é uma palavra trissílaba. Primeiro mês do ano, janeiro. E é uma palavra polissílaba e nome do oceano que banha o Brasil. E aí, qual o oceano que banha o Brasil? Se você colocou Atlântico, parabéns. Tá? Sexta questão. De acordo com o número de sílabas, observe os grupos de palavras e circule aquela que não faz parte do grupo. Vamos lá. Grupo 1. Nós, ar, chá, vida. Todas têm uma sílaba menos vida. Então, vida não faz parte desse grupo. Vamos lá. Grupo 2. Anjo, 2 sílabas. Pipa, coração, creme. Então, todas têm 2 sílabas menos coração. E grupo 3, Maranhão, bicicleta, montanha e caderno. Todas têm 3 sílabas menos bicicleta. Separe as sílabas das palavras destacadas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílabas ou polissílabas. Liana anotou os preços na caderneta. E aí? Caderneta é uma palavra polissílaba. Aquela é a árvore mais antiga da praça. Árvore. 3 sílabas, então é trissílaba. Coloquei arroz e feijão no prato. A palavra arroz. Separando, é uma palavra de sílaba. Lembrem que letras juntinhas, RR, SS, na hora de separar, elas ficam em sílabas diferentes, tá? O rei colocou sua coroa. Rei. Rei não separa. Então, rei é uma palavra monossílaba. Isso aí. E agora, eu deixo para vocês a atividade, né? Eu vou explicar para vocês aí a atividade da página 22, que é para vocês escreverem notícia. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. Tá? Planejando o seu texto. O que que vocês vão escrever? Uma notícia. Sobre o quê? Tema que eu vou sugerir. Eu vou deixar livre. Pode ser qualquer coisa recente que aconteceu com você, com a sua família, ou alguma coisa que você viu no jornal, certo? Eu vou deixar livre. Pode ser qualquer tema. Para quê? Para informar sobre algum fato. Tem que ser um fato, tá? Para quem? Para a gente, a nossa comunidade escolar. A gente vai fazer essa notícia, a gente vai divulgar na nossa aula do Meet, tá? E como será a produção individual? Agora, preste atenção para as orientações. Sua notícia deve possuir título. O primeiro parágrafo tem que ter as informações mais importantes. E o segundo parágrafo são as outras informações adicionais. Você também pode pesquisar uma foto com legenda para acompanhar o texto, tá? Então, aqui a gente tem um esboço de como ficará a notícia, tá? Olha só, título, primeiro parágrafo, lembrando que tem que dizer quando, quem estava lá, né, onde aconteceu, por quê, tá? Tem que ter aquelas respostas daquelas perguntinhas básicas no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é só complementação da sua notícia. Uma foto
e tem que ter uma legenda embaixo da sua foto, assim como está no exemplo aqui, ok? Escrevendo o texto. Vocês vão primeiro usar esse espaço abaixo para escrever sua notícia, de acordo com as instruções, com essas instruções que eu acabei de falar. Então, vocês vão fazer a notícia de vocês aqui. Depois, vocês vão revisar esse texto que vocês fizeram e vão responder. Sua notícia possui título? Se sim, marca. O texto está dividido em parágrafos? Tem que estar, certo? As informações principais da notícia estão no primeiro parágrafo? Caso alguma dessas respostas seja não, volta no seu textinho e corrige, ok? Depois, vocês vão passar limpo em uma folha avulsa. Você pode fazer imagem, pode ser de canetinha, colar imagem, pode ser numa folha. A folha, se quiser, pode ser assim, a sua notícia com a imagem aqui do lado, tá? Caprichem. E depois nós vamos divulgar essa notícia na nossa aula pelo Meet, certo? E vocês vão me enviar foto da notícia também, ok? Então, para relembrar, vamos ver o que é que nós vimos neste capítulo, para fechar o capítulo 11. Nós vimos, estudamos sobre o gênero textual notícia, e aqui tem, né, jornalzinho capítulo 11. Alunos do terceiro ano descobrem como se faz uma notícia. A turma do terceiro ano do ensino fundamental aprendeu neste capítulo a produzir uma notícia. Os alunos fizeram a leitura de textos jornalísticos e resolveram questões sobre as características desse texto. A notícia apresenta título e traz todas as informações principais sobre o acontecimento no primeiro parágrafo, em que são respondidas questões: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Além disso, a notícia pode conter imagens. Vimos também separação silábica, separação e classificação das sílabas, né? Dependendo da quantidade de sílabas de uma palavra, que uma palavra possui, ela pode ser classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E como ter certeza? De acordo com a professora Maria Clarice, a resposta está nas próprias palavras, pois o início de cada uma delas dá uma dica. Né? Por exemplo, mono significa um. Então, a palavra monossílaba possui apenas uma sílaba. O mesmo acontece com as outras classificações. Uma palavra de sílaba tem 2 sílabas. Uma palavra trissílaba, 3. E assim por diante. A atenção deve ser dada à polissílaba, tá? Ela pode ter 4 sílabas ou mais. Com a dica da professora Maria Clarice, seus alunos tiram de letra. Ela confirma: ninguém mais erra nos exercícios. O que era difícil, agora é brincadeira de criança. E aí, conseguiu relembrar tudo por meio das notícias? Em caso de dúvida, converse com seus colegas. Mas as notícias do capítulo 11 continuarão aqui com todas as informações de que você mais precisa. Então, gente, eu deixo aí para vocês realizarem, né, as atividades da página 22, que é sobre a notícia, 22 e 23. E também temos um mais atitude e interpretação textual. Então, a atividade para casa vai da página 22 a 27. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.